Salve sua estrella, reina de las reina de la serpiente. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, nesse sábado 14 de dezembro de 2024. Hoje eu trago uma cafeomancia mundial. Claro, pessoal, que eu sei sobre os outros indiciamentos que aconteceram e a prisão de Braga Neto. Esses assuntos e uma previsão para o Brasil eu trago amanhã, no domingo, para que a gente possa intensificar melhor todas as energias. Eu já estava programada para fazer a cafeomancia hoje, tá bom? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeça aos céus, a Deus, à espiritualidade por mais um dia de vida. E agradeço por todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Opchá. Que a força do elemento terra possa nos auxiliar nesse momento. Cafeomancia mundial. Pessoal, a primeira imagem, vocês vão ver borradinho aqui, ó, nessa direção. Essa imagem me mostra como se fossem homens agrupados. Gente, é como se essas pessoas estivessem se esquivando, tá, de alguma coisa que está caindo do céu. Pessoas se esquivando de alguma coisa que está caindo do alto, né? Não necessariamente do céu, tá, pessoal? Mas, por exemplo, uma bomba, né? Eu vejo realmente muita correria e algo extraordinário está me sendo mostrado. Tem dois homens sentados, parece à mesa, conversando, olhando um no olho do outro. Um homem parece estar vestido com roupas de proteção. Gente, muito incrível essa imagem. Então, naturalmente, vamos ter acesso a alguma informação de reuniões e ou conversas com uma roupa de proteção. Está do lado da xícara em que remete ao futuro, vamos ter, tá, acesso a reuniões para contenção de algo, proteção de algo. Isso pode ser reuniões de exércitos ou de duas lideranças para falar sobre a movimentação do exército. Me parece de fato uma pessoa vestida com aquelas roupas da aeronáutica, tá? Então, a gente pode pensar em alguma coisa surgindo sobre um integrante da aeronáutica. Gente, previsão mundial também engloba Brasil, tá? Nós vamos ver alguma coisa acontecendo na França. E por que eu digo isso? Porque eu vejo claramente o perfil da Mona Lisa, tá? Nesta cafeomancia. Esse perfil, é claro que não está totalmente claro, mas a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi esse perfil, esse busto, da Mona Lisa. E sabemos que o quadro original, né, da Mona Lisa está no Louvre, na França. Então, algum acontecimento na França chamando a atenção de todos nós.
Gente, pode ser alguma coisa até dentro do próprio Louvre, tá? Porque abaixo desse busto existe uma figura como se fosse uma pessoa agachada olhando para a figura. Talvez pode ser alguma coisa dentro de um museu, alguma obra de arte que venha a ser prejudicada. Essa imagem muito me preocupa. Eu vou tentar retratar para vocês. Eu vejo 4 peixes como se estivesse circulando. Quando a gente pensa em círculo, a gente pensa, obviamente, em tufões, né? Em redemoinhos, algo girando. Mas peixes, alguma coisa, algum fenômeno no mar. Algum fenômeno no mar. Infelizmente, eu vejo mais algum acontecimento levando animais à morte, tá? Isso inclui tanto queimadas, questões sobre ar, água poluída ou mesmo calor, tá, pessoal? Infelizmente, eu vejo animais como se estivessem mortos, jogados ao chão. Inclusive animais de grandes portes também, grandes e pequeno porte. Nós veremos, eu creio que seja um rio de lava, tá? Então, provavelmente alguma ativação vulcânica está para acontecer. Eu vejo um rio de lavas. Não que seja algo extraordinário, apocalíptico, não. A gente tem ativações vulcânicas, inclusive com muita frequência, terremotos também. Mas eu vejo uma grande quantidade de lava. Então, talvez numa área onde seja comum, vez ou outra, um vulcão irá entrar em erupção, só que desta vez a cidade, a localidade terá que ser evacuada. Um rio de lavas. Gente, eu vejo a cabeça de um bode. Olha aqui, certinho, ó. Olhos, boca e os 2 chifres. A cabeça de um bode. Quando a gente pensa em bode, é o símbolo de Lúcifer, né? Eu não consigo enxergar outra associação para um bode. Claro que tem a associação holística, o simbolismo, mas isso cabe apenas para a cafeomancia pessoal e não global. A gente pode tentar buscar, né? Primeiro que está muito grande, vocês viram que a imagem está muito grande. Então, eu creio que seja um bode pelo queixo fino, não vejo como se fosse um touro, que aí seria alguma coisa relacionada às bolsas de valores. A gente pode pensar em países, instituições, seitas, qualquer coisa que tenha um bode como símbolo. Então, algum acontecimento envolvendo algo assim, ou até mesmo uma empresa, tá? Ou, de fato, algo relacionado aos animais. Gente, é um bode perfeito. Camelos na contramão. Camelo de um lado, camelo do outro. Em cima, embaixo, do lado. É óbvio que o camelo reflete ao deserto. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em Médio Oriente. E quando a gente pensa em confusão, né, um indo, outro voltando, aquela confusão, aquela correria, nós poderemos também pensar em algum acontecimento gravíssimo no Médio Oriente. Então, mais um ataque, mais uma barbárie, mais alguma situação que nos preocupe. Eu não sei porquê, tá, pessoal? Claro que eu sou médio de incorporação, tenho mais de 35 anos de experiência mediúnica e me veio Arábia Saudita, tá? Quando a gente pensa também em algo na contramão, algo em confusão, a gente pode pensar de palavras distorcidas, de um acordo que não chega a lugar nenhum, né? De uma pessoa tá querendo uma coisa, outra querendo outra, totalmente diferente. Então, é algo a ser abordado.
um lobo branco. Um lobo branco. Lobo solitário. Lobo branco. Bom, nós sabemos que dentro da história, né, tanto a Alemanha como outras nações, principalmente a Alemanha, né, todo o nazismo que aconteceu, o Holocausto, era também muito apreciado e era exaltada a supremacia branca. Inclusive, olha só o bode, gente, que pode ser uma cabra. Inclusive, né, no passado tinha muita coisa sobre a raça ariana, os primeiros, os pioneiros, os melhores, né, muita coisa envolvendo raça, cor, etnia, já aconteceu na história da humanidade. Gente, eu já falei isso num vídeo, nós vamos ver novamente células nazistas ascendendo globalmente. Ascendendo globalmente. E a gente pode pensar em um lobo solitário, mas um lobo solitário relacionado a estas questões. Pensa junto comigo, eu adoro fazer mancias, eu adoro trazer tanto a cafeomancia como o dominó, como os dados, porque nós podemos, né, interagir. Então dê a sua opinião sobre esses símbolos, dentro do seu conhecimento, eu terei o maior prazer em ler, viu? Então, o que me chama a atenção desse lobo branco sozinho, então a gente pode acrescentar isso relacionado a essas personalidades que ainda hoje, né, exaltam essa questão da branquitude, infelizmente. Esse lobo está olhando, está na mesma direção da tal reunião que eu falei de 2 pessoas. Na realidade, eu vejo o quê? São 4 pessoas no total. 2 estão uma de frente para a outra, como se estivessem sentados à mesa. Um outro está de costas por 2, então nas costas de 1, 2 conversando. Pode ser 2 países se unindo para ferrar com outro país, que é o que eu acredito. E mais à frente, bem mais à frente, porque está decidindo na xícara. Então vamos lá, pessoal. Quando eu falo alto, quando eu falo baixo, de um lado, do outro, forte, fraco, é porque obviamente tem imagens, quanto mais altas, mais perto elas parecem estar de mim. Quanto mais baixas, mais longe elas podem parecer estar de mim. Então é como se, gente, 4 nações, problemas com 4 nações. 2 se unem contra uma terceira e uma 4ª nação, tá? Descobre toda essa armação e começa a jogar no mesmo tabuleiro. Todos nós sabemos, inclusive em uma live que eu fiz com Carlos Armit, Marco Aurélio e Paulo Steckion, a live dos 4, eu citei, né, a minha preocupação com uma terceira guerra, mesmo antes de conflito entre Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, mesmo antes disso. E a gente está vendo a cada dia mais países em conflitos, tá? Eu não acredito, eu quero deixar isso bem claro, que eu não acredito numa terceira guerra nos moldes das 2 anteriores, mas eu acredito em guerras comerciais e culturais. Eu acredito que em guerras tecnológicas, em conflitos regionais, sim, e que impactam o mundo inteiro. Essa é a energia que eu sinto, tá? E essa imagem para mim ficou muito clara. Tá aqui a Mona Lisa, só tá um pouquinho acima do peso. A Mona Lisa tá mais gordinha. Animais de pântano, animais de esgoto, de rios poluídos, uma espécie de lagartos, esses animais que se adaptam em qualquer lugar, saindo da margem. Isso a gente pode compreender, primeiro, que a Terra é um ser vivo. Então, a Terra nos dá sinais, os animais nos dão sinais e os peixes, os animais marinhos, nos dão muitos sinais.
né? Eu vejo como um lagarto, mas não é um lagarto, não é um jacaré, tá? E eu vejo esses animais saindo da água, então algum risco, né? Ou no mar, talvez. Vamos torcer para que não seja um desastre ecológico. Talvez, infelizmente, um desastre ecológico, como pode ser em rios, né? Essa coisa toda. Como é em preto e branco, né, pessoal? Eu não tenho a clareza que eu preciso para identificar lugares. Gente, lavas realmente... Gente, eu vejo Xangô. Inclusive, eu tenho imagem de Xangô igualzinha. Naquela imagem que eu disse, do vulcão expelindo lavas, um mar de lavas descendo uma montanha, no alto eu vejo Xangô. No alto dessa montanha eu vejo Xangô. Isso pode remeter ao nome desse vulcão, que pode ser alguma coisa que lembre algo relacionado a Xangô. Isso pode identificar que seja uma crença popular, por exemplo. No dia que esse vulcão acordar, será o prenúncio do fim do mundo. Calma que o mundo não vai acabar. Mas existem muitas lendas. Tem alguns peixes que só aparecem quando está para acontecer algum desastre. Claro que muita coisa é crença popular, tá, pessoal? Mas eu estou dando essa identificação para que quando acontecer, para que a gente tenha clareza, de fato, né, desse processo. Xangô, como se Xangô estivesse jogando fogo. A gente pode pensar também em justiça, né? Da justiça acontecendo, da justiça se estruturando, da justiça realmente, né, tendo ali o seu... eu vejo cavaleiros como na Idade Média, na realidade, cavaleiros como se fossem ingleses. Por que ingleses? Eu estive na Inglaterra e eu conheço muito bem, né, a formalidade. Então, eu vejo um cavaleiro caracterizado como eu vi na Inglaterra, tá? Então, um cavaleiro inglês com um cavalo assustado. Um cavaleiro inglês com um cavalo assustado. O cavalo está com as patas para cima. Vamos imaginar que algum acontecimento na Inglaterra pegue todos de surpresa. Ou realmente um grave acidente, mesmo que seja um acidente pegando meios de transportes. Por quê? O cavalo, inclusive, no baralho cigano, a carta do cavaleiro está associada do cavaleiro e do navio a transportes. Lembremos que lá em 1700, quando surgiu o Lenormand, o veículo mais usado, né, o meio de transporte mais usado era o cavalo. Então a gente pode pensar em algum desastre envolvendo automóveis, meios de transporte, não só automóveis. A gente pode pensar em algum tumulto em estradas, como um acidente muito grave, tá? Então vamos lá. Leste europeu. Na realidade, o que eu vejo é uma bruxa voando em uma vassoura. Isso remete, né, à origem na Europa. E esta bruxa, cadê ela? Tá aqui embaixo, certinho. Essa bruxa está sendo perseguida. Alguma perseguição no continente europeu ou mesmo no leste europeu. Tá? Tem alguns países, inclusive... na Inglaterra tem a São Tomé inglesa. Lá se cultuam duendes, gnomos. Temos também alguns países que cultuam lá fora, né? Acho que, se eu não me engano, na Holanda e mais alguns países ali, que tem essa presença de elementais, essa presença muito forte, certo? E como a bruxa está em fuga, alguma perseguição, alguma acusação, algum cancelamento. Hoje é muito comum pensarmos em cancelamentos. Gente, um cachorro grande, aquela raça que é bochechuda assim,
triste, mas triste demais, meu Deus. O cachorro, ele tem vários simbolismos, tá? Dentro da cartomancia mundial, o cachorro fala de etnias, grupos étnicos. Fala de o signo de Aquário, né? A união dos iguais, né? As minorias. Claro que lealdade, amizade, lealdade, mas trata das minorias. Além de tratar também de que, por exemplo, indígenas, quilombolas, né, ONGs, filantropia, mas ONGs, direitos humanos, tudo isso se inclui. É só pensar comigo. Cachorros são divididos por raças e vivem muito bem entre eles, inclusive. Raças diferentes conseguem viver muito bem. Então, por isso que essa carta é associada ao signo de Aquário, a carta 18, ou cão, e é associada também às minorias étnicas, grupos, por exemplo. A Ordem dos Advogados do Brasil, um grupo de advogados, se enquadraria, entende? Mas do jeito que está aqui, um cachorro triste, uma minoria triste. Nós poderemos ver algum tipo de ataque, algum tipo de perda de direito, que se formos falar em signo de Aquário, falamos de casa 11, o Congresso, né? O Senado, a Câmara. Então, se a gente for esmiuçar todos esses simbolismos, né? Mas vamos ouvir a minha intuição de fato, né? Um cachorro triste, uma minoria triste, um grupo triste, a perda de direitos para um povo, né? Alguma coisa no gênero. Eu sinto muito, viu? De verdade. Gente, o danado do bode, tem 2 ou 3 bodes nessa xícara. Pelo amor de Deus, me ajudem a decifrar o que esse bode quer mostrar. Pessoal, eu vejo agora na lateral da xícara, não na lateral da asa, tá? Isso me remete a asiáticos, por quê? Eu vejo 2 ou 3 pessoas usando um chapéu como se fosse uma bacia, um chapéu ao contrário. Isso me remeteu a alguns povos asiáticos, tá? Sendo que essa primeira pessoa que eu vejo com esse tipo de chapéu, como se fosse um barco na cabeça, gente, está com um porrete na mão. Claro que a imagem que eu vejo aqui deve estar retratando uma imagem da Idade da Pedra, porque realmente está com um porretão, né, como aqueles de desenho animado na mão. Conflito, brigas, confusões na Ásia. Conflito, brigas, confusões no continente asiático. Ou envolvendo asiáticos, tá? E seguimos juntos aqui com os bodes. As imagens se fixaram bem. Olha, gente, nós vamos ter um terremoto que poderá causar tsunami, sim. No fundo da xícara, eu vi claramente uma falha, o deslocamento de 2 placas. Obviamente que a gente pensa em placas tectônicas, mas no mar. Então, alertas de tsunami serão ouvidos. Vamos ver o que a Caféomancia tem a nos mostrar. Acabei de apagar o bode. Vamos ver o que nos resta. Um ET no fundo da xícara, embaixo de uma árvore. Um ET caricato, tá, gente? CT verde, com os olhos assim. Bom, quem viu a live que eu fiz com a astróloga Tita Zapata ontem, eu citei que eu acredito que com as
mudanças astrológicas que vamos viver no segundo semestre, que eu acredito que venham informações sobre vida em outros planetas. Claro que existe, gente, nós não somos a última bolacha do pacote. Sendo que a minha preocupação é como isso será usado. E outra coisa, o que me foi passado pela espiritualidade é que de 100% que é mostrado, apenas 20% é verídico. O restante é tudo conversa para boi dormir. Eu tenho a certeza que no futuro, isso pode levar até 50 anos, tá, pessoal? Mas hoje, qual é a nossa realidade hoje? Principalmente os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos da América é o grande financiador, né, da indústria bélica global, a indústria armamentista. E os Estados Unidos, eles sempre buscaram o inimigo de fora, né, da sua nação, obviamente para lucrar com a indústria armamentista. Também faz guerras por procuração, que inclusive é o que eu vi ainda há pouco aqui. Né? Duas pessoas combinando, uma de trás olhando e uma quarta lá na frente. Então, acredito que as guerras por procurações híbridas, frias, né, elas sejam a tônica. Claro que eu não vou me desdizer. Um dos nossos maiores problemas serão questões climáticas. Então, quando a gente pensa nesse tipo de situação, a gente compreende, né, que muita coisa pode ser armada. E, por exemplo, né, como eu dei o exemplo agora de buscar o inimigo fora, de convencer a população, usar a população como massa de manobra. Em alguns países, esse inimigo está dentro do país, como aconteceu conosco aqui, né? Mas isso tudo é manipulado pelas mídias, é manipulado pela TV, que no futuro, né, países vão buscar inimigo fora. Para quê? Para causar medo na população. Para causar medo. Para manter pessoas, né, aqui no planeta, seguindo ali as ordens por medo. A cultura do medo, ela sempre foi a mais usada em todos os locais, inclusive dentro das religiões, e ela continuará sendo o artifício mais usado pelos grandes poderosos. Anota aí, porque isso aí, quando vocês ficarem sabendo, já vão lembrar desse vídeo. Então, no fundo, na xícara já se desfez que eu mexi um ET tradicional. Então, já comece, talvez, essa questão de questões relacionadas a ET. De fato, gente, eu vejo mini disco voador, 2 na realidade. Agora, até quando isso não pode ser fabricado e manipulado? Até quando? Será mesmo que as naves de outros países, de outras nações intergalácticas, de outros planetas, são como o nosso imaginário criou? Será que eles são verdes? Será que andam em naves fininhas como um disco? Né? Talvez até o movimento de rotação para subida e descida, para viagens de, enfim, longo período, possa ser que haja esse movimento de rotação, que a gente também não pode ignorar que tem muitas pinturas rupestres que detalham, né, que através dos desenhos se tem uma mensagem clara do objeto redondo que serpenteia no céu e voa. Aqui mesmo em São Tomé tem. Então, realmente, não dá para negar que, obviamente, existe vida extraterrestre. Não dá para negar isso, tá? Escaravelho. Na realidade, eu vejo um besourão grandão, né? Mas o porquê que a cafeomancia me mostraria um besourão ou um escaravelho? Na realidade, é metade rato, cheio de pernas, metade besouro. Aqueles filmes, né? Então, escaravelho, se eu não me engano é esse nome, besouro, a gente pode pensar no Egito. O Egito
se envolvendo em alguma questão dentro da geopolítica ou algum acontecimento lá. Se a gente pensa em besouro, em ratos, tem até uma rãzinha ali do lado, a gente pensa daquilo que entra em qualquer lugar, surdina, a gente pode pensar também nisso, né? Quando uma imagem é mostrada num oráculo deste porte, nós temos que avaliar todas as possibilidades. Você imagine quando eu atendo clientes, 1 hora praticamente de atendimento através de uma cafeomancia e todos eles saem felizes da vida. Porque quando a gente sente e olha para o todo, a gente consegue chegar na mensagem específica, certo? Então, é como se fosse aquela coisa que está comendo, está destruindo escondido, como o cupim, que destrói um móvel e ninguém vê, só vê quando está destruído. Uma praga, né? Ou uma praga, Egito que se cuide. Peixe raia, ou arraia, eu não sei como chama na sua cidade, mas é o que eu vejo também. Mais um indício de algum acontecimento marítimo. A arraia, ela tem um ferrão e ela é venenosa e pode matar. Também se come a arraia. É comum em muitas aldeias, né, à beira-mar, cidades pesqueiras, de ter muito consumo de arraia, inclusive. Tanto pode ser algo relacionado ao próprio animal, como também pode ser alguma coisa que represente apenas o mar, ok? Gente, o que eu vejo agora é como se fosse um feixe de luz clareando uma localidade e todo o resto no escuro. Dentro desse feixe de luz tem alguma coisa ali que eu não sei se é um animal, se parece ser uma criança. É como se, isso não, um bombardeio numa escola, um ataque a uma escola, isso não. É de fato uma criança ali agachada, sabe? É de fato uma criança que pelo tamanho, pela posição, deve ser uma criança de 6 anos, 7 no máximo. Infelizmente, algum acontecimento gravíssimo relacionado a crianças está para acontecer. Ai, meu Deus, eu sinto muito. Olhe, uma mensagem extraordinária. Meu Deus, eu nunca vi isso numa cafeomancia. Um homem barbudo, barba e bigode, eu só consigo ver daqui para cima e aqui eu consigo ver barba, porque faz um clarão como se fosse uma grande túnica. Essa imagem me reflete a um homem Deus, a um homem sagrado. Tanto a gente pode pensar em questões relacionadas, né, ao Alcorão, à Torá, à Bíblia, como também um sacerdote de alguma religião. Não é um padre, não é um pastor por causa da vestimenta. Podemos pensar em algum sacerdote do Islã. É como se ele tivesse assim com uma roupa enorme, sabe? Barba, bigode, bem incrível. Temos numa imagem que já é mais preocupante, um louva-a-Deus comendo uma barata. Um louva-a-Deus comendo uma barata. Eu, sinceramente, desta imagem eu não consigo extrair nada. Eu não consigo me identificar, a não ser com o ponto de que o louva-a-Deus está furando os olhos da barata. Então, alguma coisa relacionada à visão, alguma coisa relacionada a animais se alimentando, né, de coisas que não são comuns. Então, a gente pode pensar nisso. Ou, de fato, né, alguma coisa relacionada à visão. Sinceramente, nesse caso, preciso da ajuda de vocês. Não consegui extrair nenhuma mensagem ou localidade desta imagem. É um louva-a-Deus claramente com uma barata que mais parece uma tartaruga, mas tem antenas, tá? E esse louva-a-Deus está com as 2 antenas dentro dos olhos dessa barata. Então, parece sim que está se alimentando, a barata completamente submissa e com o triplo do tamanho do louva-a-Deus.
lulas, muitos animais marinhos. Gente, nós vamos ter ou superaquecimento ou esfriamento das águas do mar, algum acontecimento marinho que vai mexer muito com os animais aquáticos, tá? Com as espécies aquáticas. Polvo, água-viva. Compreendo. Então, nos meus estudos, né, eu encontrei muitos vídeos, inclusive, de pessoas, até em filmes isso, de pessoas que ao longo do tsunami estavam em mergulho muito profundo que não sentiram muito. Isso é notório. Quando a gente mergulha no mar, o mar pode estar com as ondas agitadas. Eu adoro nadar, sou carioca, né? Então eu tenho o hábito de entrar no mar, seja ele forte, fraco. Quando você mergulha, você até sente a onda passar, mas ela não impacta você. E eu vejo como se fossem umas ondinhas, os animais embaixo da água e no fundo alguma coisa pegando fogo na terra. Então, algum acontecimento à beira-mar que não é relacionado ao mar, mas que pode ser uma grande explosão. Aí podemos pensar em portos, em fábricas, usinas, já que tem muita fumaça, tá? Mas a imagem agora é mais clara e muito mais objetiva. Oráculo, por favor, oráculo. Olha, o que pode acontecer também, gente, é problemas com comunicação e energia elétrica, tá? Em muitos pontos da cafeomancia, eu enxerguei como se tivesse iluminação apenas numa área. Então, claro que se a chuva excessiva fica sem luz, né? Não é também, por isso que eu não dei tanta atenção a essas imagens. Agora, o que está me chamando a atenção é muita coisa relacionada aos mares, tá? Muita coisa mesmo. A gente pode pensar também numa queda ou de uma aeronave ou de um, sei lá, pedaço de meteorito no mar. No mar, tá? Podemos pensar de uma queda, alguma coisa relacionada aos mares. Oráculo. Muita coisa nos mares, tá? Então a gente também pode pensar nessa possibilidade. Gente, por hoje é só. Parou de responder a cafeomancia, não tenho mais nenhuma imagem clara. E quando isso acontece, é porque já extraímos as informações suficientes para o nosso entendimento, para que a gente possa pensar, para que a gente possa analisar, para que a gente possa compreender. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você que participou da live de ontem com a astróloga Tita Zapata. Quero deixar o meu muito obrigado pela sua inscrição, o seu compartilhamento, você me ajuda muito. Olha, o meu trabalho só existe por você, viu? Eu te amo demais. Salve a nossa estrela. Gratidão. Salve sua estrella, reina de la estrella.